Olá pessoal, eu sou Raquel Santos, sou psicanalista transpessoal e terapeuta bioenergética. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre autoestima. Na relação da autoestima com a inteligência emocional, muitas pessoas acham que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu quero fazer aqui algumas explanações acerca desse assunto para você tentar se orientar aí internamente, ver como que você está lidando com esse assunto, né? Com esse tema, como é que anda a sua autoestima. Então, o que é autoestima? Muitas pessoas pensam que a autoestima está relacionado só a alguma insatisfação que você tem estética com o seu corpo, só que a autoestima ela vai muito além dessa questão. A autoestima ela tem uma relação com o valor que você se dá através do ângulo do seu próprio olhar. E quando às vezes você está ali presa muito nessa questão de beleza e física corporal, estética, muitas vezes você está se dando valor pelo ângulo do olhar do outro. Então, por isso que muitas vezes você precisa pensar acerca do corpo perfeito, do cabelo perfeito, da maquiagem perfeita, do músculo perfeito, né? Então, tudo isso faz parte do conjunto de ser você, do que pode te fazer se sentir bem. Só que, na realidade, isso não é o conjunto da obra inteira. Ou seja, a vaidade não é autoestima, a vaidade pode ser uma ferramenta da autoestima. Então é isso que eu observo que dentro da nossa sociedade há uma grande confusão acerca desse assunto, e aí as pessoas muitas vezes se percebem tão vaidosas ou são cada dia mais vaidosas e não percebem porquê, não entendem o porquê. Muitas vezes se sentem tristes consigo mesmas, porque a parte física externa, ela não reflete o interno, o que você coloca de valores próprios da sua pessoa. Então é muito importante a gente saber que a vaidade ela é uma ferramenta da autoestima. Então dentro do seu estilo, você pode usar como a vaidade, a maneira que você prefere se vestir, usar as suas roupas, o seu estilo de vida. Mas quando você pensa qual o valor que você se dá, qual a relevância que você dá para o histórico da sua vida, para o que você é capaz realmente de fazer. Então essa é a verdadeira balança que pesa na questão da autoestima, e não necessariamente só questão física. Então eu vejo o quanto na mídia, de uma maneira geral, as pessoas exaltam muito essa questão da autoestima. E aí muitas vezes você observa, até eu observo isso no meu consultório, o quanto não condiz com a verdade, porque às vezes a pessoa fala, nossa, agora eu estou me maquiando, agora eu estou malhando, eu estou fazendo coisas para o meu corpo ficar bem, mas mesmo assim eu me sinto mal. A pessoa não consegue ver que essa relação do se sentir bem emocionalmente não está somente ligada a essa questão física e estética, que é muito importante, mas não é tudo. Então você pega muitas pessoas ali, inclusive nessa relação, né, com um corpo que, a grosso modo, é considerado perfeito, mas essa pessoa ela tem um nível de insatisfação, de ansiedade, de tristeza, de falta de autorreconhecimento muito grande. Entra naquela relação da competitividade do corpo perfeito, ou da beleza perfeita, da beleza que se considera clássica, né? Então, muitas vezes, é aquela pessoa que vive em eterna e extrema aflição por conta dessas questões. Então, quando eu falo de autoestima, às vezes as pessoas pensam que está muito relacionada a algo superficial. Não, a autoestima é uma coisa mais embasada. E aí, você buscando ter um reconhecimento maior da sua inteligência emocional, com certeza você vai conseguir perceber
se essa autoestima está mais sedimentada ou se ela está muito frágil. Então é interessante você avaliar essas questões. E aí tem essa relação muito relacionada ao corpo, né? Ao nosso templo, que é o nosso corpo. Mas muita gente é muito vaidoso e pensa que essa relação com a autoestima está muito ligado a questões materiais, né? Então ter bens materiais para a pessoa tentar sentir-se melhor com relação à autoestima. E isso também acaba sendo um equívoco. Óbvio que a gente também não pode deixar de lado a questão de como é bom ter uma vida confortável, conseguir ter uma vida dentro dos padrões materiais que de repente é interessante para você. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes essa busca incessante em cima dessa questão, ao invés dela fortalecer a sua autoestima, ela está fragilizando cada vez mais. Porque às vezes a pessoa percebe que ter bastante coisa não faz com que ela seja benquista, não faz com que ela tenha um bom patamar de valorização, nem para os outros, tampouco para si mesma. Então a pessoa entra naquela loucura buscando cada vez mais ter, seja um corpo bonito ou seja bens materiais, para tentar aplacar essa dor da baixa autoestima que ela tem. Então, essa reflexão acerca de como está ou como é a sua autoestima é muito importante para que a gente possa fazer a devida sintonização para essa relação melhor, porque assim, autoestima, autovalorização, amor próprio. Então tem algumas pessoas que entendem muito errado esse termo e até cogita com a ideia de ter uma relação egoísta com a vida. Não, se você consegue se colocar num bom patamar de reconhecimento, se você consegue se tratar bem, você obviamente vai buscar fazer isso com quem tiver ao seu redor, né? Então, muitas vezes, a baixa autoestima, né, faz com que a pessoa justamente tenha rompantes de agressividade ou maltrate as pessoas. Por quê? Porque ela não está bem, ela não está feliz com ela mesma. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai expurgar isso numa maneira muito enviesada. E muitas vezes a pessoa não entende nem quem está vivenciando esse sofrimento, né? Falar é mais forte que eu. Quando eu vejo, eu já fui meio ríspida, né? Grosseira com a pessoa, deselegante, né? E quem vive no rol com esses relacionamentos interpessoais, nesse rol de amizades assim, ou de convivências assim, também é muito sofrível. Então faz com que as relações humanas se tornem um verdadeiro desespero, né? Porque é uma briga incessante dentro dessa fogueira das vaidades, mas sem uma verdadeira autoestima. Então, assim, o quanto você reconhece os seus valores? Essa é uma questão importante para você começar nesse processo de reformulação da sua autoestima. Então eu fiz uma relação aqui de algumas questões que é importante a gente avaliar para ver como é que está o nível da sua autoestima. Então, primeira coisa, né? Como eu falei, não está só ligado à sua questão física. Então, se você é muito preocupado com relação a qualquer detalhe das suas características físicas, lembre-se que a gente vai ter que passar a enfrentar melhor as finitudes da nossa vida. Então essa juventude vai acabar, né? Essa pele viçosa vai modificar. Isso não quer dizer que você tenha que se tornar uma pessoa decrépita, não. Mas você pode usar de todas as ferramentas, inclusive da estética, para ficar bem. Agora você não pode colocar, como nessa pele de pêssego da juventude, todo o alicerce da sua autoestima. Você não pode colocar no corpo que você tem hoje, enfim. Então, essa questão está muito além da questão física corporal. E aí, quais são os tópicos que você precisa avaliar para perceber como anda essa tua relação com você mesmo, de verdade, né? De amor próprio, de autorrespeito, autodignidade.
Então, a primeira questão que você pode avaliar é sobre a falta de segurança em si mesmo. Então, quando você é muito inseguro dentro dos seus processos, isso mostra uma falta de autoconfiança muito grande. A falta de autoconfiança que te incomoda dessa maneira tem uma relação muito grande com a baixa autoestima. Então, você precisa começar a reconhecer os seus pontos fortes, né, as suas qualidades e confiar mais que você tem toda essa capacidade de fazer as coisas acontecerem dentro dessas tuas qualidades, dos teus potenciais. Agora, se você não reconhece os seus potenciais, realmente a sua autoestima vai ficar um tanto quanto fragilizada nos processos que você tiver que enfrentar ao longo da sua vida. A segunda questão é o medo da rejeição. Então, o quanto você lida mal com essa questão da rejeição. Porque assim, não é que assim, eu tenho que gostar da rejeição. Não, ninguém gosta, né? Um bichinho de estimação não gosta de ser rejeitado, abandonado. Não vai ser a gente que vai gostar. Agora, a questão é como a gente lida com isso. Porque em diversas situações, muitas vezes, numa situação de emprego, que você está concorrendo ali, vai escolher um outro candidato, não a você. Numa situação afetiva, às vezes a pessoa termina um relacionamento com você porque não gosta mais, não tem mais aquele envolvimento para dar continuidade à vida afetiva com outra pessoa, enfim, diversas situações, né, até de amizade também. Então, a questão é como você lida com isso. Quando você perde totalmente o seu chão diante da situação de rejeição ou da possibilidade de rejeição, né? Porque às vezes já é essa questão. O medo da rejeição e a falta de autoconfiança já vai fazendo muitas vezes a pessoa ser acometida de um ciúme muito grande dentro das suas relações interpessoais, né? Então, é ciúme com a família, ciúme no ambiente de trabalho, ciúme na vida afetiva, e isso vai tornando a vida da pessoa um inferno. Né? Então, você perceba que a falta de autoconfiança e a rejeição, que é esse segundo ponto, vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida psicoemocional muito ruim. E isso vai se refletir na sua vida física. Né? Então, a gente precisa aprender a lidar com a rejeição simplesmente partindo do seguinte pressuposto. Muitas vezes eu não vou abraçar e querer tudo e todos ao meu redor. Então, muitas vezes eu me dou o direito de rejeitar alguma coisa ou alguém, mas eu não dou o direito ao outro de me rejeitar. Então, isso acaba sendo uma postura muito arrogante, né? Quando eu desejo profundamente que todos me queiram bem, me queiram perto e me queiram. Então, pensa nessa questão. Eu não gosto de tudo, nem de todos. Então, tem sempre uma pessoa ou outra que às vezes, como a gente costuma dizer, não vai com a nossa cara, né? E faz com que, às vezes, não nos trata mal, mas não quer amizade, não quer ficar perto, enfim, não quer intimidade. E aí isso pode doer muito em mim, mas isso não pode ser o determinante para eu me achar uma pessoa sem qualidades nem valores. Então foi só aquela pessoa, de repente, que não quer mais a minha amizade, não quer mais o contato comigo. Então eu vou ter que fazer o meu processo de renovação, de regeneração, para continuar minha vida de uma maneira onde eu consiga ainda perceber os meus pontos fortes e as minhas qualidades sem deixar eu me destruir por conta dessa situação de rejeição. Então esse é um ponto muito importante. Como você lida com a rejeição? Então a gente precisa aprender a ser resiliente e ficar forte depois dessas situações. O terceiro ponto que a gente precisa avaliar também, que mostra como a gente está lidando com a autoestima, é a timidez excessiva. Então, muitas vezes, essa timidez que faz com que a gente não consiga ter uma relação, entabular uma conversa, se expor, apresentar um trabalho, seja na faculdade ou no ambiente de trabalho profissional, né, faz com que você se trave o tempo inteiro. Essa timidez excessiva também é o medo de repente, não conseguir
ser perfeito diante do olhar do outro. Aí entra aquela questão, a sua régua está sob a energia do olhar do outro acerca de você. Então, às vezes a gente pode não ser tão expansivo, né, como muita gente às vezes tem a capacidade de ser, mas essa timidez em excesso é o medo do julgamento do outro. Então a gente tem que parar e refletir um pouco e avaliar que muitas vezes esse medo do julgamento do outro é porque eu estou dando o bastão para me autoavaliar na mão do outro. Então muitas vezes quando você vai fazer uma apresentação, dar uma aula, falar em público ou falar com algumas pessoas, pode dar um trava-língua, você pode gaguejar, enfim, mas ok, estou nervoso e é assim mesmo. Vamos, né? Vamos fazer o nosso melhor. E aí você vai meio que relaxando na situação e vai ficando mais à vontade. Agora, quando a situação da timidez te impede, te fecha de conseguir fazer esse processo de relação com o mundo, essa relação de timidez tem por trás a baixa autoestima que está ali travando o desenvolvimento da sua vida. Então pensa nisso, vê como que você lida com essa questão. A quarta questão aqui que eu quero trazer para você é a tendência à procrastinação, né? Que é aquela coisa de deixar sempre tudo para depois, né? Se é uma questão de trabalho, você faz, você dá conta do recado, mas tudo que é seu, tudo que é para o seu autodesenvolvimento, sua autolapidação, seu autoaperfeiçoamento, você deixa para depois. Então, assim, a procrastinação ela está muito colada, ligada à questão da preguiça, né? Então, a santa preguiça que nos envolve, muitas vezes ela não é tão inofensiva como a gente acha que é. Então, a gente tem que saber ter os momentos de preguiça, ócio criativo, né? Como o autor Domenico De Masi fala no livro dele sobre ócio criativo, não é ser preguiçoso o tempo inteiro, né? É um momento, às vezes, que você tem que se desconectar, contemplar uma paisagem, contemplar alguma coisa assim, e de repente vem ali um insight de inspiração e criatividade para você. É diferente de você estar com preguiça de desenvolver as coisas para se autoaperfeiçoar. Então, o ócio criativo ele pode acontecer depois de você ler algumas páginas de um livro ou um livro e de repente você para naquela reflexão, e a partir dessa reflexão vem ali um insight de como você pode pôr em prática o que você está aprendendo nesse livro. Ao passo que a preguiça é aquela, já é aquele outro movimento, né? Eu preciso ler esse livro, mas ai que preguiça. Então você nunca lê um livro, você nunca se aperfeiçoa, você nunca faz uma comida com mais qualidade para você, você nunca faz atividade física, você nunca medita, você nunca faz nada para cuidar melhor de você. Essa é a procrastinação e a preguiça que vai cada vez mais sendo ferramenta da baixa autoestima, porque aí você tem todos os motivos para falar que você nunca chegou lá, porque você nunca exercitou os seus potenciais para chegar lá. Então acaba sendo uma desculpa muito bem-vinda para a gente encobrir esse lado que mantém a nossa autoestima enfraquecida. Então, vamos tentar fazer um projeto, né, para que a gente possa lidar melhor com todo esse processo de procrastinação. Não deixe que a procrastinação faça com que sua vida nunca aconteça, porque isso vai causar muita frustração ao longo da sua vida. Então, pensa nisso. O quinto toque que eu tenho para dar aqui para vocês é o hábito, que se torna um hábito, gente. O hábito de se comparar o tempo inteiro com as outras pessoas. Então, cada pessoa, cada ser vivente tem a sua energia. Então, tem espaço nesse mundo para todo mundo, dentro das suas características, do seu jeitão de ser. Quando você fica se comparando com os outros, tem pessoas que vão ser mais bonitas, mais falantes, mais inteligentes, mais intelectuais, ter mais sex appeal. Só que, de repente, tudo isso que eu citei, você percebe que pode ser desenvolvido? E, às vezes, até por conta da procrastinação e da preguiça, você nunca tentou? Eu acho incrível uma pessoa intelectual que sabe falar e argumentar bem.
Exercita que você consegue. Então você se compara com o outro, mas você não faz um movimento de repente, até para essa comparação te levar para um lugar legal. De falar, nossa, que bacana como essa moça se expressa bem, então eu vou fazer um movimento para aprender, né, falar um português correto, aprender sobre o assunto que eu domino e também ter essa capacidade, né, de, eu sou muito tímida, então às vezes tem exercícios, tem dinâmicas, tem curso de teatro, né, que ajuda bastante a gente quebrar essa barreira da timidez. Então muita gente pode fazer, né, buscar cursos como esse, e aí a pessoa faz o quê? Ela procrastina, tem preguiça, não faz, só que ela se compara. Nossa, olha que corpo bonito dessa pessoa, então ela faz atividade física. Para tudo, nossa, como tem inglês fluente, né? Fala uma outra língua fluentemente. Então, você também pode. Então é isso que eu estou querendo dizer sobre essa questão de o hábito de se comparar com os outros. Esse hábito de se comparar com os outros é só para você se sentir cada vez menor, inferior? Então tá errado. Se você observa determinadas coisas, acha bacana, fala, olha, vou seguir os passos aqui. Então a gente tem nas redes sociais um monte de gente ensinando você seguir passos que vai te levar para algum lugar bacana. Então às vezes você aprende, se envolve de muita informação e aí na hora de pôr em prática, você não faz. Essa relação só de comparação vazia, ela vai cada vez mais enfraquecendo a sua autoestima. Qual o saldo final? Muita frustração, muita tristeza e aí depressão é só um detalhe que vai ocorrer ao longo da vida da pessoa se ela se mantiver nesse processo. Então, pare de se comparar com as outras pessoas. Observe, aprecie e de repente veja o que dentro daquela pessoa que você aprecia e admira, o que você pode trazer de aprendizado para você praticar na sua vida. Caso contrário, se comparar com os outros, é vazio e não vai te levar a nenhum lugar. O sexto toque que eu quero dar para vocês é a sensação de incapacidade, né? Então, assim, você achar sempre que você não é capaz, que você não consegue, que você não tem possibilidade, né? Então, isso tem uma relação também bastante importante com a forma como a gente foi educado. Por isso que eu falo muito para os pais. Aprendam a estimular os seus filhos a exercitar os potenciais desde cedo. Porque senão eles vão se sentir ao longo da vida incapazes de resolver um problema, incapazes de decidir, incapazes de transpor todo e qualquer obstáculo que a vida vai trazendo para a gente. Até porque a gente percebe que muitas vezes os pais querem tentar evitar o sofrimento no filho, então eu vou lá e resolvo. Só que quando a gente tem esse tipo de atitude, você está bloqueando a capacidade, o potencial desse adolescente, dessa criança se desenvolver. E tem uma frase que eu ouvi esses dias que fala uma coisa muito interessante. Aproveite bem o tempo que você tem com seu filho, mas lembre-se que a infância é um curto espaço de tempo e ele vai ser adulto pelo resto da vida. Então, dentro dessa questão, estimule os seus filhos, os seus sobrinhos, as crianças, né, que estão ao seu redor, a trabalhar com os seus potenciais, né, e ter a capacidade e confiar que eles podem fazer um movimento de transpor os obstáculos. O sétimo toque que eu quero dar para vocês sobre essa questão é o perfeccionismo. Muitas pessoas pensam que ser perfeccionista é uma característica positiva e não é. Ser perfeccionista é você estar o tempo inteiro correndo atrás de você mesmo, se chicoteando, porque de repente uma situação ou outra não saiu com a devida perfeição que você esperava. Ou às vezes até saiu, só que alguma pessoa não gostou. E não gostou por quê? Porque às vezes não gosta de nada. Tem gente que não gosta de nada, critica tudo, e aí você vai estar no alvo ali, tendo feito um trabalho bacana, um trabalho legal, mas uma pessoa dentre 1000 não gostou do seu trabalho. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar mal por conta disso.
O perfeccionismo faz com que você não tenha paz de espírito, tranquilidade interior, prazer muitas vezes no que você faz, porque você já faz a coisa pensando no feedback que você vai ter desse trabalho que você está executando, do que quer que seja. Então, assim, o perfeccionismo é uma das bases das nossas neuroses. Então, é importante que a gente faça o nosso trabalho com capricho. Quando você faz alguma coisa com gosto, com alma, ela vai sair bem feita. Aí corre o risco de algumas pessoas gostarem, outras não. Tudo bem, tudo ok. Então, o perfeccionista faz com que a gente seja muito arrogante também, sabe? Orgulhoso, vaidoso, nesse sentido de que a pessoa tem que gostar de tudo que eu faço, ou tem que gostar de mim, enfim. Então, pense e avalie como está o perfeccionismo na tua relação, na tua vida. Porque se essa energia ela é muito intensa em você, você pode ter certeza que é uma energia que corrói a sua autoestima. Porque de uma maneira ou de outra você vai sofrer quando não acharem perfeito aquilo que você está fazendo ou da forma como você está se comportando. Então, você não se dá paz, não se deixa ter paz em nenhum momento. O perfeccionismo faz isso, ele vai corroendo as bases da autoestima. Então, avalia como é que está essa situação na sua vida e tenta transformar. Agora, a oitava e última dessa relação que eu quero passar para vocês nesse vídeo de hoje, que é a sua dificuldade em reconhecer as suas próprias conquistas, a sua trajetória, o seu sucesso, a sua história de vida. Gente, quando você não reconhece essas características positivas em você, esses resultados positivos que você tem conquistado na sua vida, então ninguém mais precisará ser seu inimigo, porque você já o é. Então, quando você faz um exame de consciência, tenha você a idade que tiver, e você olha para trás e você vê que dentro do saldo da sua vida você teve mais atitudes altruístas, positivas, honestas, como que você não vai reconhecer isso como um ponto importante, positivo, para ser uma base de construção e de alicerce, né, de manutenção da sua autoestima? Então, se você não fizer isso, ninguém mais vai fazer. Então, esse é um desafio para cada um de nós. Então, olhar para o teu histórico de vida e ver tudo que você tem feito, conquistado, o que você tem tentado se transformar, né, para melhor na sua vida, tudo isso é interessante e você tem que levar em consideração. Então, com essa oitava dica, eu vou deixar essas reflexões, né? Como você tem cuidado de você, como você tem acalentado você. Então, no teu pior, você tem que se dar o seu melhor. Então, normalmente, você pode ser um ótimo amigo para o outro, mas nunca é para você mesmo. Então, isso mostra que a sua autoestima está fragilizada. Então, todo o amor, carinho, consideração, apoio que você der para uma pessoa que você gosta muito, aprenda a fazer isso por você, que isso vai te ajudar bastante nesse fortalecimento da sua autoestima. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, curte, compartilha, faz inscrição aqui no nosso canal e fica de olho que eu vou continuar falando sobre esse assunto da autoestima nos próximos vídeos. Até lá!